Guia Bíblico para a Libertação: Como acessar o poder sobrenatural e autoridade de Deus para derrotar o diabo. Randy Clark. Capítulo 12: Ministrando a Libertação. A ministração de libertação sempre difere de uma pessoa para outra. Às vezes, ministramos libertação com suavidade e silêncio, mas encontramos todos os tipos de manifestações grotescas em outra pessoa. Quando ocorrem manifestações fortes e incomuns, há sempre meios de lidar com elas para controlar a situação, em vez de deixar o controle nas mãos dos espíritos malignos. Quando ministramos com um coração de amor, conforme vimos em Jesus e com a autoridade que nos foi dada por sua obra consumada na cruz, o ministério de libertação pode ser colocado na perspectiva correta, que é libertar os cativos. A ministração de cura e libertação não se resume em usar apenas um método. Os métodos fornecem informações e orientações, mas é o Espírito Santo, em última análise, nos guia quando ministramos. O método apresentado aqui fornece uma excelente orientação para ministrar a libertação, mas não passa de uma orientação. Da mesma forma que um cirurgião se vê diante de um território inexplorado quando faz uma incisão no corpo de uma pessoa na mesa de cirurgia e depara com algo que nunca viu antes, nós também ficamos em situação semelhante ao entrarmos em um território inexplorado em meio à libertação. Quando isso acontece, precisamos confiar no Espírito Santo, porque sabemos que Deus deseja que todos vivam em liberdade. Para ministrar a libertação, precisamos estar confiantes e saber claramente qual é a nossa identidade e o nosso poder como filhos do Rei e também saber como caminhar em autoridade dada por Jesus. Se Deus nos chama para uma missão, Ele nos dará poder para isso. Ao ensinar os discípulos a proclamar o reino de Deus, Jesus lhe apresentou dois exemplos. Ensinou-os a proclamar e a demonstrar o reino de Deus. O ato de demonstrar o reino proporcionou oportunidade para proclamar o reino. A demonstração validou a proclamação. A autoridade de Jesus é absoluta. Quando expulsamos demônios, estamos demonstrando o reino de Deus. Precisamos aprender a viver convencidos da vitória absoluta de Jesus sobre o reino das trevas e convencidos de que Jesus tem autoridade absoluta no céu e na terra. Precisamos entender que o diabo foi despojado de toda autoridade e não subsiste em si mesmo, mas na grandeza de Deus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Precisamos ter segurança da nossa autoridade em Jesus, entendendo o princípio da unificação. Somos um em Cristo Jesus. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele, e agora estamos sentados com Ele nas regiões celestiais e temos o direito de ir e pôr em prática a autoridade que Ele nos deu. Apresento a declaração de identidade que ensino aos meus alunos que vão ministrar libertação. Sou filho do Rei. Sou co-herdeiro com Jesus. Tudo que Jesus comprou e pagou é herança minha. Estou unido com Jesus. Fui crucificado com Cristo. Morri com Ele. Fui sepultado com Ele. Ressuscitei com Ele. Estou sentado com Ele nas regiões celestiais, acima de todo governo, de todo poder, de toda autoridade, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na vindoura. Levo comigo, portanto, a autoridade de Cristo. Tenho autoridade sobre a doença, o pecado, a carne, os demônios e o mundo. Sou o sal da terra, sou a luz do mundo. Dispersarei as trevas, tenho toda a armadura de Deus. Estou convencido, estou revestido da couraça da justiça,
usando o cinto da verdade, o capacete da salvação, os sapatos da paz, uso o escudo da fé e a espada do Espírito. As armas da minha guerra não são carnais, elas são divinamente poderosas para destruir as fortalezas das trevas. Posso todas as coisas em Cristo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ver demônios sob qualquer arbusto ou atrás de cada problema não é bíblico, mas também não nega a existência deles ou o modo com que trabalham. Infelizmente, muitas pessoas que poderiam ser ajudadas, principalmente nas sociedades ocidentais, não têm acesso à assistência por falta de instrução prática ou por causa das teologias que negam essa necessidade. É comum lermos relatos de missionários ocidentais que mudaram rapidamente sua teologia quando foram confrontados abertamente com atividades demoníacas nos campos de missão da Ásia, África e América do Sul. Quando ocorreu o avivamento na Argentina, em meados da década de 1990, o pastor Pablo Bottari, uma autoridade internacionalmente reconhecida no Ministério de Libertação, foi convidado pelos teólogos Pablo Deiros e Carlos Miranda para ajudar. Na época, o Dr. Deiros e o Dr. Miranda eram professores no Seminário Teológico Batista, na Argentina. O pai do Dr. Deiros era psiquiatra e havia lecionado por algum tempo no Seminário Teológico de Princeton, tendo sido o primeiro hispânico a atuar como docente naquela instituição de tanto prestígio. Durante seu mandato, ocorreu um avivamento semelhante ao de Toronto. Ele se demitiu de Princeton para retornar à sua igreja, que também estava vivenciando um avivamento. O avivamento trouxe manifestações como riso e queda, tremores e cair no espírito, acompanhados de manifestações demoníacas. As manifestações demoníacas são comuns durante os avivamentos, e sua supremacia no avivamento argentino trouxe consigo grande necessidade de desenvolver um modelo para ministrar libertação. Bottari era um homem humilde com uma unção singular para ministrar libertação. Ele ministrava com grande compaixão, demonstrando amor, paciência e amabilidade. Durante as cruzadas, ele ministrava noite adentro, para não deixar para trás nenhuma pessoa oprimida pelo diabo. O Ministério de Libertação, conforme ensinado por Bottari, foi formado nas fogueiras da experiência, enquanto ele e seu grupo buscavam a orientação de Deus. Eles se prostravam constantemente diante do Senhor, orando para entender como Deus queria que agissem no processo de libertar as pessoas da obra do inimigo. A autoridade dos ensinamentos de Bottari baseia-se em seu profundo relacionamento com Jesus Cristo, sua aplicação prática da Escritura sob a orientação do Espírito Santo. Seu espírito humilde e aberto a aprender permite que Deus o use poderosamente. Bottari descreve isso em seu livro Free in Christ, Livre em Cristo. Todas as vezes que clamei ao Senhor pedindo sabedoria, Ele me respondeu. Mais de 1 milhão de almas cativas receberam ministração na tenda da libertação, e ministrei a 30 mil delas, mas a minha atitude nunca mudou. Tenho procurado humilhar-me por completo diante do Senhor, depender unicamente do Espírito Santo e crer na autoridade que Ele me concedeu como seu filho. Essa tenda, que media aproximadamente 20 metros de largura por 70 metros de comprimento, lotava todas as noites com pessoas endemoniadas. Era necessário ter muita paciência para trabalhar lá. Gritos agudos, gestos de aflição e comportamento violento eram demonstrados por muitas pessoas. Os pastores locais trabalhavam durante horas sem conseguir libertar aquelas preciosas pessoas, até que Pablo Bottari assumiu o controle. Sob sua liderança, o povo começou a ser liberto, buscando em oração as estratégias de Deus, tendo Jesus como exemplo. Bottari, Carlos,
Anacondia e outros pastores conseguiram, com o passar do tempo, desenvolver um modelo eficaz de libertação com base nos métodos de Botari. O método de 10 passos de Botari é silencioso, pastoral, carinhoso e não humilha ninguém. É a base para o modelo que usamos em todas as nossas cruzadas e congressos e nas nossas viagens internacionais com grande sucesso. Quando examinarmos esse modelo no capítulo a seguir, tenha em mente que essas orientações trazem informações, mas como foi no caso de Botany, a capacidade de ministrar libertação também se desenvolverá ao longo do tempo com base na experiência. Descobrimos que as orientações apresentadas neste modelo podem ser usadas com eficiência se você estiver ministrando em um local amplo, como um congresso ou uma cruzada, em uma igreja pequena ou individualmente a uma pessoa necessitada.